Bom dia, meus amigos, tudo bem? Tô passando e gravando esse vídeo para vocês aqui hoje para eu poder ensiná-los como vocês verificam alguns processos de vocês, tá? E esse vídeo ele tem por objetivo exatamente ajudá-los, ensiná-los a poder verificar como está o seu processo judicial. E para isso a gente vai aproveitar o que o pessoal, a liderança da segunda etapa, disponibilizou aí no Facebook, né? Eles disponibilizaram essa planilha que vocês estão vendo aqui e eu vou ensinar como vocês fazem isso, tá bom? Vamos pegar, por exemplo, esse arquivo que não é meu, foi disponibilizado pelo pessoal aí da segunda etapa para saber. Então vamos partir da premissa que vocês são essa senhora aqui, a senhora Adalice. Que nós temos? Nós temos o nome da dona Adalice aqui na coluna C. E aqui na coluna G, nós temos o número do processo. Então, esse é o processo da senhora Adalice, tá bom? O que a gente vai fazer? Vai copiar esse número e aí depois nós vamos na internet. Estamos aqui na página inicial do Google. O que nós vamos escrever para entender como que a gente faz para ver o nosso processo? Escrevam PJE1, que é o Sistema da Justiça Federal de primeira instância, TRF1 e dê Enter. Pronto, esse primeiro link aqui é o link da Justiça Federal da primeira instância. Cliquem nele. Vocês não precisam logar como advogado ou como pessoa nem nada. Aonde vocês irão? Vocês vão clicar aqui em consulta processual. Abrindo essa tela, meus amigos, vocês conseguem copiar aquele número de processo que a gente tinha copiado aqui, tá bom? 10, 18, 981, 29. 10, 18, 91, 29 é o mesmo número, beleza? Depois disso, cliquem aqui no pesquisar e ele abriu aqui, ó, a Adalice. Então, de fato, esse número de processo que consta aqui nessa planilha é da dona Adalice. Cliquem nessa chavinha aqui e aí vai abrir para que vocês possam ver o processo judicial de vocês. Tá aqui, Adalice, tá o nome do advogado da Adalice, a OAB dele é do Mato Grosso, maravilha. Contra quem que é? Contra a Caixa Econômica Federal. Beleza, é isso mesmo. Doutor Fernando, como que eu vejo que está o meu processo aqui agora? As decisões judiciais, meus amigos, vão estar aqui, ó, nessa área, movimentações do processo. E como que eu vou entender esse negócio todo esse juridiquês? Meus amigos, as decisões judiciais, elas, quando tem um arquivo, vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte documento. Então nós temos aqui, ó, sentença. Sentença é a decisão final do juiz. Então, de fato, no caso da dona Adalice, já possui sentença, né? Olha que interessante. Foi dada entrada nesse processo no dia 25 de agosto de 2022. Super recente. E realmente já saiu sentença. Tá aqui, ó, sentença. Agora vamos entender o que diz essa sentença. Então a gente clica nesse link, abriu aqui, ó, sentença, caso da dona Adalice. Puxa, Fernando, vou ter que entender todo esse juridiquês? Lógico, vocês podem ler se vocês quiserem, mas eu vou ensiná-los algo interessante. Isso aqui é o juiz relatando tudo o que aconteceu. Isso aqui é o juiz descrevendo os fatos, falando, colocando os fundamentos da decisão. Tá? Então tem tudo isso, é gigante. Tá? E aí vem aqui essa parte final, ó, ante o exposto. A partir desse momento é o que ele conclui o que aconteceu no seu processo, tá bom? Então vamos ler o que está escrito nesse ante o exposto. Ante o exposto, declaro o processo extinto sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial. Então existe de fato uma sentença,
desse caso que foi ajuizado em agosto de 2022. Mas o que que essa sentença, essa decisão do juiz significa? Ante o exposto, né? Ante tudo aquilo que ele escreveu para cima dessa decisão, ele declarou o processo extinto, sem resolver o mérito. Ou seja, ele nem analisou se vocês têm razão ou não. Para o juiz poder decidir se você tem razão ou não, você precisa preencher alguns requisitos. E sem resolução do mérito significa que nem os requisitos iniciais para que o juiz possa decidir a causa foram analisados. Tá bom? E por quê? Porque inépcia. A petição inicial, que é o que dá origem ao processo judicial, ela é inepta. E é isso que significa essa sentença, tá bom? Tanto é assim que, olha, quem que é a autora aqui do caso? A senhora Dalice, por meio do seu advogado, claro, né? Então, condeno a autora no pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais tal. Mas esse pagamento ele está suspenso porque foi dada a gratuidade da justiça. Então vejam, meus amigos, o que aconteceu aqui nesse caso, e é o primeiro da lista que nós pegamos, tá bom? É que de fato já teve uma decisão do juiz, só que essa decisão foi favorável? Vai resolver o problema? Não. Por quê? Porque é uma decisão sem resolução do mérito, tá bom? Repito, só estou mostrando para vocês o primeiro caso dessa lista que a liderança disponibilizou no grupo do Facebook e que alguém me enviou. Tudo bem? Então vejam, é isso que aconteceu. Depois, né, não compete a mim, porque eu não sou advogado da Dalice nesse caso, explicar o que significa isso tudo que o juiz decidiu, tá? Não compete a mim explicar, por exemplo, o que significa esse item 1.3 aqui, ó. Não é difícil perceber a baixa qualidade das demandas. Não faz parte do meu trabalho, porque eu não sou advogado da Dalice nesse caso, explicar o porquê que o juiz fala aqui, ó, do aumento do ajuizamento de ações no período eleitoral. Tudo bem? Mas o que eu queria esclarecer para vocês é o seguinte: esse processo foi ajuizado, ele andou e o juiz decidiu. E ele decidiu isso, que é: o processo está extinto sem julgar o mérito. Se vocês tivessem ganho, se a dona Dalice tivesse ganho esse processo, ia estar escrito: ante o exposto, declara o processo extinto com resolução do mérito, e aí o juiz ia dizer: resolveu o mérito, tá bom, mas em favor de quem? Em favor da autora, nesse caso a senhora Dalice, ou em favor da Caixa, tá bom? Nem o mérito foi decidido aqui. Tudo bem, meus amigos? Vou refazer com vocês o caminho para vocês verem o seu processo, só para vocês poderem, vocês mesmos, enxergarem. Vamos lá, vamos voltar aqui. Fechei uma aba, fechei outra e fechei essa. Estou aqui nessa página inicial de novo. Vamos pegar o segundo caso, a senhora Adriana. Qual que é o número dela? Esse aqui, 983-96. Copiei esse número, vou de novo em consulta processual, clico aqui e colo esse número, clico em pesquisar. Adriana, mesmo nome que está lá. Abri de novo. Tá vendo? Abriu o processo. Opa, tem uma sentença aqui também. Sentença tipo C. Vamos abrir para ver. Ah, olha lá, sentença. Trata-se de uma ação ordinária ajuizada por Adriana em face da Caixa Econômica. Maravilha. Decido. É de se ver que uma das condições básicas para o prosseguimento da ação é o interesse de agir da parte. Portanto, esse não mais existindo, não há que falar em prosseguimento do feito. Ainda que esteja em um pouco de juridiquês, meu amigo, quando você lê esse não mais existindo, não há que se falar em prosseguimento do feito, vocês sabem que isso significa que não andou. Tá bom? Aqui, ó. A norma do artigo 485 estatui que extingue o processo sem julgamento do mérito quando o juiz homologar o pedido de desistência.
Então, nesse caso da Adriana, desse advogado dela, Daniel Melo, ocorreu um pedido de desistência da ação. Então, foi homologado e julgou extinto o processo. Tudo bem, meus caros? É assim que vocês conseguem ver e vai estar sempre assim, ó, nessa conclusão da sentença. Vai estar em negrito, muito provavelmente. Se julgou extinto, se julgou com a resolução do mérito e qual foi a conclusão dessa resolução do mérito. Então, vocês mesmos podem ver como está o processo de vocês. Tudo bem? Muito obrigado por esse vídeo. Eu espero que os ajudem. E para o pessoal que está, né, no projeto da agremiação comigo desde 2019, os processos que andam e estão cada dia mais perto da conclusão, vocês também vão poder ver o processo de vocês. Mas eu vou gravar um vídeo específico para vocês contando aquilo que nós tivemos reunião na semana passada para quem não teve oportunidade de participar. Maravilha? Muito obrigado, meus amigos, e até já!